Quais as principais diferenças e semelhanças entre autismo e TDAH? Como pode uma pessoa com superdotação, inteligência acima da média, não gostar de estudar? Será que vale a pena expor, comunicar um diagnóstico de autismo em adulto no ambiente de trabalho? Essas são algumas das questões que vou tratar nesse vídeo, em que eu estou respondendo dúvidas que me foram encaminhadas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas que me foram endereçadas, e foram muitas perguntas, tanto é que eu vou precisar dividir em 2 vídeos essa sessão de perguntas e respostas, mas tem questões aqui muito interessantes para entendermos alguns conceitos fundamentais dentro desse campo da neurodivergência e saúde mental. Vou primeiro começar aqui com uma pergunta da Thalita, uma pergunta muito pertinente. Ela pergunta o seguinte: no diagnóstico tardio de TEA e TDAH, como diferenciar? Muita semelhança entre eles. E é verdade, principalmente numa primeira vista, o autismo e o TDAH num adulto, num diagnóstico tardio, eles podem ter muitos pontos de semelhanças, mas também tem diferenças muito cruciais e não à toa. São diagnósticos separados, diagnósticos distintos. Então, esse é um tema assim bem extenso, daria um vídeo inteiro só sobre isso. Pode ser que eu possa até fazer um vídeo ainda mais detalhando, esmiuçando mais essa questão. Mas eu vou só dar uma visão geral aqui sobre o que pode ter de semelhante entre autismo e TDAH, e por isso mesmo até confundir o diagnóstico. 4 aspectos aqui vou só dar uma destacada. Desregulação emocional, esse é um aspecto que tanto autistas, pessoas com autismo, pessoas com TDAH podem apresentar com mais frequência. A gestão das emoções pode ser mais difícil. Hiperfoco, o interesse mais intenso num determinado tema, é algo compartilhado entre autismo e TDAH, sendo que há uma diferença até na duração, na intensidade, mas de certa forma tem semelhanças. Fácil a distração, maior capacidade de se distrair. Pessoas com autismo e pessoas com TDAH têm essa característica em comum, mas por mecanismos diferentes. Alterações da integração sensorial, os problemas sensoriais. Aqui é um ponto de muita atenção, porque é um aspecto que eu já vi causar muita confusão. Você tem uma pessoa que tem TDAH e que tem bastante alterações sensoriais, e aí, como alterações sensoriais, especialmente aquelas relacionadas à audição, à sensibilidade a barulho, são muito vinculadas ao autismo, fazem muito lembrar do autismo, e aí você fica tendencioso a acreditar que aquela pessoa também é autista por ela ter problemas sensoriais. E um aspecto muito importante para que você entenda é que no TDAH, as alterações sensoriais também são bastante comuns. Não fazem parte dos critérios diagnósticos, como fazem no autismo, mas são encontrados numa frequência maior do que na população geral. Pessoas com TDAH podem ter diversas desregulações sensoriais. Não é algo exclusivo do autismo. Então aqui dei exemplos de semelhança, mas o que é que tem de diferente? Essas diferenças são inúmeras, né? Os critérios diagnósticos são diferentes, mas aqui eu vou destacar 4 diferenças que são bem importantes de serem observadas. Primeiro, as dificuldades, os déficits na reciprocidade socioemocional. No autismo, isso é uma marca, isso é algo que precisa estar presente. O que é que significa isso, reciprocidade socioemocional? É justamente todo o aspecto relacionado à comunicação e interação com outro indivíduo, de compreender a emoção do outro, a intenção do outro, de perceber as pistas sociais. No autismo, notoriamente, isso está em déficit, é uma das fontes de problemas, de sofrimento, de prejuízo no autismo. No TDAH, não. Pessoas com TDAH, tendo só TDAH, não tendo autismo, não vão ter déficit nisso aqui. Isso não faz parte de jeito nenhum, nunca fez parte de critérios diagnósticos para o TDAH. Então, todos os critérios ali de dificuldades sociais, que são critérios para o diagnóstico de autismo, não fazem parte do TDAH. Eu já fiz um vídeo aqui, é um vídeo, inclusive, o vídeo mais assistido do meu canal. É um vídeo que eu explico as diferenças de prejuízos sociais. Quem tem mais prejuízo social, né? A provocação do vídeo é essa. É o autismo ou o TDAH. E eu explico como os prejuízos sociais acontecem em cada um desses transtornos. Vale a pena dar uma olhada. Mas o fato é que no autismo, os prejuízos sociais vem muito no formato de déficit, né? Déficit de compreensão, interação, compreender relacionamentos, né? Uma série de questões. Isso é diferente do TDAH. Outro aspecto diferente é a inflexibilidade cognitiva, a rigidez. Essa é uma marca do autismo, é um critério diagnóstico, e no TDAH pode estar presente como um traço de personalidade. TDAH puro, sem autismo, mas não como um critério, como uma característica central. Outro aspecto, problemas relacionados a planejamento e consistência. No TDAH, essa é uma marca do TDAH, especialmente a apresentação desatenta. Pessoas com TDAH têm muita dificuldade com as funções executivas, planejar, gerir o tempo, de ter consistência nas tarefas, começar e terminar. No autismo,
você não tem essa dificuldade pelo autismo. Muitas vezes, inclusive, pessoas com autismo têm dentro das suas sistematizações na gestão dos processos do cotidiano, tem muito até uma rigidez de uma vez que eu começo eu tenho que terminar. Isso até é algo antagônico ao TDAH. E impulsividade e hiperatividade no TDAH com a apresentação imperativa e impulsiva, essas características vão ser bem marcantes. Não é algo que faz parte dos critérios diagnósticos do autismo, a impulsividade. Ela pode existir como uma característica à parte, mas impulsividade e hiperatividade é uma característica nuclear do TDAH. Então, só para você ter uma visão geral do que pode ser semelhante ou diferente, e lembrando, autismo e TDAH muitas vezes estão juntos, e aí você tem uma pessoa com características dos dois transtornos, e aí essas coisas vão estar misturadas, e essa é a complexidade da neurodivergência. Agora uma outra pergunta aqui, quantas consultas em média são necessárias para chegar ao diagnóstico de autismo em um adulto? E aqui respondendo objetivamente, eu costumo levar 3 consultas, 3 atendimentos costumam ser necessários por uma melhor definição se o diagnóstico do autismo está presente ou ausente em um adulto. Em alguns casos pode ser um pouco menos, já tive experiências em casos muito clássicos de autismo, características muito claras em que também eu possa ter facilidade de coletar essas informações com familiares, com o paciente, consigo fazer esse diagnóstico, firmar o diagnóstico clinicamente com menos de 3 consultas. Mas também tem casos mais complicados que são necessários mais de 3 atendimentos para que esse diagnóstico seja feito. O ponto de atenção aqui é que no adulto, a gente está falando aqui de autismo em adulto, o autismo dificilmente vem sozinho. O indivíduo que não foi diagnosticado na infância, adolescência, não recebeu suporte adequado, via de regra ele vai vir com as comorbidades psiquiátricas. Já falei em muitos vídeos disso aqui, depressão, ansiedade, problemas diversos, e isso vai confundir bastante, a gente vai dificultar nosso trabalho aqui, enquanto analista do processo ali, tentando definir um diagnóstico, conseguir separar o que é ali uma característica depressiva, o que é uma característica de um outro transtorno, o que é uma característica de um transtorno de personalidade, por exemplo, também, é um outro diagnóstico diferencial, e o que é característica do autismo. Inclusive, se chega uma pessoa demandando esclarecer se tem ou não autismo, se está ou não dentro do espectro do autismo, mas essa pessoa está, por exemplo, numa depressão, está deprimida, eu preciso, é uma questão até de hierarquia, tratar essa depressão, diagnosticar corretamente a depressão, tratar para num segundo momento conseguir investigar melhor, enxergar melhor as características autistas. Então, todos esses detalhes fazem da investigação um processo muito individual. Cada caso é um caso, como a gente escuta muito falar. Mas, em média, eu costumo explicar para o paciente quando chega com essa demanda que tende a ser necessário 3 atendimentos. Aí, numa outra observação, a avaliação neuropsicológica. Em que momento ela entra aqui? Não é para todo paciente que é necessário pedir avaliação, eu realmente não preciso solicitar pensando em diagnóstico, para finalidades diagnósticas. Mas justamente os casos mais difíceis, mais duvidosos, eu costumo pedir. E aí isso também pode alongar um pouquinho esse planejamento de 3 atendimentos, porque em algum momento ali, no segundo atendimento, dificilmente no primeiro, às vezes no primeiro, mas no segundo, quando eu vejo a necessidade, eu solicito essa avaliação e após a avaliação esse paciente vai voltar para que eu consiga definir com mais clareza o diagnóstico. Uma outra pergunta aqui da Marta. Uma mãe com 2 filhos autistas pode ser autista? Ela tem grandes chances de ser autista? E a resposta, objetivamente aqui, se pensando em termos de chance, sim, a chance é significativa, mas essa pergunta ela é muito útil para que a gente entenda um pouco dessa dinâmica da genética do autismo, que é a grande causa, Eu já falei muito em vídeos aqui, a causa do autismo é genética, você já nasce predestinado, pré-determinado para desenvolver, para apresentar as características autísticas. O detalhe é que não é um único gene que causa autismo. É um conjunto de genes somados que vão gerar as características autísticas. Não à toa, o autismo é corretamente compreendido hoje como um espectro. E ele é espectro justamente porque por essa soma de genes, essa quantidade de genes, os tipos de genes que estão naquele indivíduo sendo expressos, você vai ter mais ou menos características autísticas. E aí você vai ter as pessoas claramente autistas, em diferentes níveis de suporte, diferentes níveis de gravidade. Vão ter aquelas pessoas que vão estar no chamado espectro expandido, elas não têm traços suficientes para entrar no diagnóstico, mas tem algumas características ali que merecem atenção, merecem ali até um suporte terapêutico. E vão ter as pessoas claramente não autistas. O fato é que dentro das famílias, e isso é interessante até porque as pessoas que vivem o autismo, seja porque são autistas, têm
um familiar muito próximo autista, com autismo, elas têm a impressão que realmente todo mundo está com autismo, né? E isso é o que a gente chama de efeito bolha. E esse efeito bolha, ele tem tudo a ver com genética, porque se você é autista, se você tem uma pessoa muito próxima sua com autismo, você sim, estatisticamente, você tenderá a ver mais autismo ao seu redor. Seja porque você está numa família com muitos autistas, porque tem esse padrão genético, de herança genética, seja pelas afinidades. Pessoas com autismo têm uma chance maior de terem amigos autistas e de terem um parceiro romântico autista também, né? E se a gente ampliar mais para a neurodivergência como um todo, isso ainda vai ser mais intenso. Por exemplo, pareamento autismo e TDAH, né? Seja dentro de uma relação romântica, né? Você ter namorados ali, casais, um com autismo, outro com TDAH, é algo bastante comum. A gente até brinca que os autistas procuram os TDAHs, os TDAHs procuram os autistas, seja nas relações românticas, seja nas relações de amizade. Então as pessoas com autismo e TDAH, elas têm a impressão que tudo em volta está cercado de autismo e TDAH. Mas do ponto de vista populacional não é bem assim. Apesar da frequência, da prevalência ter aumentado o autismo e ter feito mais diagnósticos, já falei vídeos aqui sobre isso também, mas ainda é uma minoria da população, não à toa tem o nome de neurodivergência. Autistas são cerca de 5% dos adultos, né? TDAH, desculpe, cerca de 5% dos adultos. Autistas ainda menos. Então, veja, é uma minoria da população que tem esses diagnósticos. Mas dentro das famílias se concentra. Então, tem famílias claramente não autistas, né, vamos dizer assim, e famílias com muitos casos de autismo. Então, aqui dentro dessa pergunta, a questão é, quando você tem 2 filhos com autismo, o que é que você infere disso? Você infere que tem muitos genes circulando de autismo dentro dessa família. Essa é a interpretação possível. Então, você, como mãe de 2 autistas, existe uma chance considerável, muito maior do que ao acaso, de você também ser autista ou pelo menos ter características autistas, dado aí o padrão genético de herdabilidade que existe nesse transtorno. Outra pergunta. TEA nível 1. Valerá a pena expor diagnóstico no trabalho, vendo tanta invalidação no próprio legislativo? E aqui, a questão aqui é essa discussão sobre se vale ou não você, uma vez que você tem um diagnóstico de autismo, e se você deveria expor, deveria comunicar esse diagnóstico no seu trabalho. A resposta é depende, essa é uma decisão muito pessoal. O que é interessante aqui é a gente entender prós e contras, né? Vivemos um momento muito especial dentro dessa discussão do autismo, tanto em conhecer um aprofundamento absurdo que a ciência tem feito no entendimento do autismo em suas diversas nuances, seja na causa, no diagnóstico, no tratamento, né? A gente vem num momento muito especial, assim, de uma ampliação de compreensão muito grande. E junto com isso, temos um desafio enorme, político, social, na questão do entendimento da própria sociedade, da sociedade como um todo, entender realmente a natureza do autismo. E envolve todo o debate sobre inclusão, né, e outros aspectos mais. Uma vantagem, né, assim, da gente conseguir expor esse diagnóstico no ambiente de trabalho, na família, é a gente conseguir se tornar mais visível. Veja que, de alguma forma, uma das grandes dores do indivíduo autista é sentir que ele não é compreendido pelo outro. Isso é uma coisa que assim, a reclamação universal que eu escuto aqui dos meus pacientes autistas é essa dificuldade de ser compreendido pelas pessoas que são importantes, né? Seja no aspecto instrumental ali, dentro do ambiente de trabalho, na relação de trabalho, seja um aspecto mais afetivo, né? Dentro das famílias, relações românticas. Então isso é uma reclamação geral. Então, na medida em que eu exponho o diagnóstico, né? E que eu atuo até como um veículo, eu mesmo, né? Vamos pensar assim, se você tem um diagnóstico de autismo, você mesmo pode ser um veículo de psicoeducação para as pessoas que estão à sua volta. Então, expor o diagnóstico com os devidos cuidados pode ser muito valioso, né, dentro desse processo de psicoeducação, dentro do processo de validação, dentro do processo da luta de direitos. Agora, por outro lado, a exposição do diagnóstico também pode levar a mais incompreensão, a depender do contexto, para quem você está expondo. Então, assim, de forma geral, eu enxergo que é importante que a gente possa levar esse debate para a sociedade. Nós temos um grande desafio. Isso é uma coisa que eu me sinto muito, muito chamado, até como um propósito de vida, que é o que eu estou fazendo aqui, a psicoeducação, né, educação em saúde mental dentro desse tema, de levar informação, de levar esse debate. Eu me sinto muito impelido e motivado a isso. Eu acho que todos envolvidos na causa do autismo se sentem, de certa forma, com algo semelhante. Então, quando a gente consegue expor o diagnóstico, compartilhar essa informação, de alguma forma a gente pode estar contribuindo para isso. E aqui é a última pergunta desse vídeo, vou continuar no vídeo seguinte com as outras perguntas. O laudo da minha filha no teste neuropsicológico deu superdotação, mas ela não se interessa por estudo.
Como pode? Essa é uma pergunta muito curiosa e eu já escutei essa indagação de algumas famílias e que primeiro a gente tem que entender essa questão de superdotação, altas habilidades tendem a ser usados como sinônimos. Esse conceito de inteligência. Primeiro que assim, a Cláudia coloca aqui da filha dela, aí a gente precisaria pensar, tipo assim, que tipo de superdotação é essa que apareceu no neuropsicológico? Porque o conceito de superdotação, atualmente mais aceito, ele é um conceito mais amplo, ele não é um conceito fechado só, por exemplo, em habilidades acadêmicas, que é o entendimento clássico da superdotação, o indivíduo muito inteligência acima da média, porque consegue ir muito bem na escola, tirar notas altas, aprende as coisas de forma muito fácil. Superdotação pode se manifestar em outras áreas, envolve também aspectos de criatividade, enfim, tem alguns outros critérios. Mas vamos considerar aqui que apareceu superdotação para ela, como essa coisa da habilidade acadêmica, né, habilidade de aprendizado, resolução de problemas ali de forma mais objetiva. E aqui, perceba, a questão de não se interessar por estudos, eu vou lhe dizer que nem é exatamente algo incomum nessa população, porque a gente entra aqui dentro do debate de como está estruturado o ensino formal nas escolas, né? Porque uma coisa, a gente precisa diferenciar motivação para aprender, por exemplo, dentro do ambiente acadêmico, o quanto você está motivado a participar da escola, a estudar, a aprender aquelas coisas que são ensinadas na escola, e o quanto você tem habilidade de aprender aquilo, o quão fácil aquilo é para você aprender. Então, um indivíduo que ele tem facilidade de aprendizado acadêmico, não necessariamente ele vai ser um super nerd, vai super se interessar por isso. Existem as pessoas que são assim, elas têm facilidade, elas são vistas por todos como muito inteligentes e elas se aprofundam naquele processo, elas estudam por prazer. Estudar dentro de um contexto escolar, para aquele indivíduo é um hobby, né? Existem pessoas que têm esse perfil, mas tem pessoas que são altamente inteligentes do ponto de vista acadêmico, mas justamente talvez por aprenderem de forma mais fácil ou talvez por não encontrarem uma utilidade prática para aquele conhecimento ensinado na escola, simplesmente não tem motivação. E não tendo motivação, não vai se interessar por estudo, inclusive podem ter notas ali na média ou até abaixo da média. Esse tipo de aluno, e você que é professor, que esteja me escutando agora, você precisa ter muita atenção para esse tipo de aluno. Porque o aluno que é inteligente e motivado, ele vai ser aquele que vai ser elogiado, que vai ser querido, né, por todo o corpo docente, por toda a comunidade escolar. Mas aquele aluno com altas habilidades, com inteligência acima da média, mas que não tem interesse de estudar, pelo menos naquele modelo tradicional, ele muitas vezes vai ser negligenciado, e isso é uma coisa muito grave, porque a superdotação das habilidades, se não for bem estimulada, ela simplesmente pode sofrer dano, né? O indivíduo, uma criança com superdotação das habilidades, que não é exposta aos estímulos adequados, isso pode se perder com o tempo, né? Então é algo muito importante que a gente possa estar corretamente identificando as potencialidades de cada criança e adolescente dentro dos contextos específicos, né? Porque aí a gente pode estar realmente fazendo os estímulos adequados e isso pode fazer toda a diferença ao longo da vida desse indivíduo. Então, para sua filha, Cláudia, que parece não se interessar por estudos, você conseguir entender quais são os pontos de motivação, quais são as estratégias que podem ser utilizadas para que ela se motive, minimamente, pelo menos, para adquirir as habilidades básicas, né? As habilidades necessárias, melhor dizendo, e escolares, né? A escola, apesar de muitas coisas ensinadas na escola, de fato, podem ter uma utilidade questionável, mas existem conhecimentos que são ultra importantes, né? Como, por exemplo, dentro da língua portuguesa, escrever corretamente, interpretar um texto, né? Dentro da matemática, da geografia, cada disciplina ela tem conhecimentos que são bem valiosos aí para o dia a dia do indivíduo, independente da profissão que ele vai seguir. E aqui eu chego ao final do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre as questões que discutimos aqui, você pode colocar aqui nos comentários. Pode também compartilhar um pouco da sua história, das suas dificuldades, que vai ser o maior prazer aqui estar interagindo com você, esclarecendo as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.